Bom, vamos entrar no caso agora de Pedro II. O Kilson está ao vivo, direto do DHPP, junto com o gigante Bareta, e nós vamos esmiuçar, contar passo a passo como a investigação conseguiu elucidar este crime. A reportagem ao vivo é sua, Kilson Tchone. Olá, bom dia, Yeldson, bom dia, os telespectadores do Bom Dia Meio Norte. Falamos ao vivo, direto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E tem como titular o delegado Francisco Costa, o Bareta. Delegado Francisco Costa, o Bareta. Delegado, a mãe da Isadora foi indiciada. Qual será o próximo passo desse inquérito a partir de agora? Bom dia. Meu amigo Yeldson e a todos que assistem. Na realidade, quando nós recebemos a determinação do senhor secretário e do nosso chefe de polícia, o delegado Lusqueico, encarreguei o delegado Danúbio, um delegado com bastante experiência e habilidade. Contudo, a nossa orientação é que quando nós vamos a um local de crime, iniciamos uma investigação, nós não vamos pensando no nome do autor, nós não vamos pensando em quem é o autor. Nós vamos para saber as circunstâncias em que aquele crime ocorreu. Por quê? Porque diante de um suposto autor, quando nós conhecermos as circunstâncias, nós poderemos mostrar para ele os indícios. Até porque a Constituição permite que o investigado fique em silêncio. E a polícia tem que construir as provas. E assim o delegado Danúbio foi até Pedro II com a equipe de investigadores de excelência e lá fez um trabalho brilhante, chegou para mim e apresentou algumas lacunas, dizendo que não encontrava ressonância em alguns fatos relacionados à dinâmica do crime. E aí o delegado passou a caminhar na investigação e chegar à elucidação do crime. Qual foi o fator principal para colocar a mãe da Isadora, a dona Maria Nessi, na cena do crime, para não haver nenhuma dúvida, delegado? Meu caro, eu não posso falar porque o meritíssimo juiz, por questão até da segurança da investigação e de que não houvesse nenhuma controvérsia, decretou o sigilo. Contudo, eu posso lhe dizer que tanto a prova material como a prova documental, todo o aparato informativo do inquérito policial, ele está em consonância, ele está em harmonia. Então, ele está contextualizado. Não podemos ter uma prova isolada. De fato, é que não resta dúvida de que o nacional João Paulo assassinou a irmã e tendo como coautor a mãe. Inclusive, ela também foi indiciada por fraude processual e coação no curso do processo. Os dois crimes, ela está sendo agora indiciada no crime de coação e no curso do processo e fraude processual. Fraude processual, ela foi indiciada inicialmente e também por coação no curso do processo e coautoria, porque o delegado de polícia, doutor Danúbio, com sua equipe, prova nos autos do inquérito, o ventre do caderno investigatório diz lá que ela estava na cena do crime. Eu não posso dar o detalhe porque, inclusive, o inquérito já foi remetido ao juiz da comarca de Pedro II e acredito que já está entregue ao promotor, que fará uma minuciosa avaliação para se manifestar. A Polícia Civil do Estado do Piauí, mais uma vez, através do DHPP, dá uma resposta eficaz e satisfatória à sociedade piauiense. E eu sempre digo, aonde um piauiense estiver ameaçado ou se sinta ameaçado de Cajueiro da Praia Cristalândia, a Polícia Civil vai lá para dar a devida proteção. Delegado, com relação à pessoa que guardou a faca, que seria a irmã da dona Maria Nessi, mãe da Isadora, advogada assassinada, ela também irá responder por algum tipo de crime ou não? Na realidade, houve a arrecadação de duas facas, mas a faca principal
que foi usada para a prática do crime, ela foi encontrada dentro do armário lá da dona Marcia Nessi. Então não resta dúvida. Houve todo um aparato técnico. Eu quero aqui, inclusive, parabenizar o nosso corpo da perícia criminal, nosso instituto de DNA. Hoje a gente sente orgulho da nossa Polícia Civil ter todo esse aparato para resolver esses crimes, além de ter investigadores de monta, né? Então, como você perguntou, se é indiciado, nós temos a figura do dolo. O dolo tem dois elementos primordiais para que a autoridade policial ou o operador do direito manuseie. Um é a vontade e a outra é a consciência. Kilson. Nós não podemos fazer isso, atribuir dolo a uma pessoa se não tiver estabelecido esses dois parâmetros. O crime foi elucidado em um tempo recorde, o senhor considera ou não? Não. Cada caso é um caso, a gente avança. Tem crime aí que passa 6 meses, passa 1 mês, 1 ano. Evidentemente que isso vai depender da investigação. A gente não pode. Investigação é um exercício de paciência, você tem que seguir passo a passo. A gente não trabalha com achismo, com quiromancia. A gente trabalha com metodologia, com técnica. É tanto que o delegado Danúbio foi avançando paulatinamente, usando as técnicas de investigação criminal de homicídio. O Yeltsin tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Yeltsin? Ô, Kilson, primeiro deixa o nosso abraço especial a este gigante, um dos delegados de maior resolutividade do país, né? O DHPP que mais tem resolutividade hoje no país, que é o do Piauí. Delegado, 3 perguntas, na verdade, são 3 dúvidas. A primeira, qual teria sido a motivação desse crime? Segunda, o horário nessa dinâmica de linha do tempo do crime. Ela foi morta de madrugada, isso foi premeditado ou não? E terceiro, se a mãe pode ser presa. Você chegou a ouvir, Daniel? Olha, na investigação de homicídio, a gente segue os 7 passos de uma investigação criminal de homicídio. Tem que responder as 7 indagações clássicas. Todas elas foram respondidas, estão lá no ventre do caderno investigatório. Inclusive a motivação. O nacional João Paulo e a mãe dele foram indiciados pelo crime de homicídio triplamente qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, sem chance de defesa e feminicídio. Evidentemente que está tudo traçado. Eu não posso adentrar ao mérito de como chegamos aí, evidentemente por causa que o juiz decretou, e a gente está aqui falando, atendendo justamente a reportagem de você, porque eu respeito muito, tenho uma amizade grande pelo nosso apresentador e pelo repórter que aqui está. Obrigado. O horário, o Yeltsin perguntou também a questão do horário, que ficou a dúvida com relação ao horário. A perícia tem como estabelecer o horário que a advogada foi assassinada? Olha, o delegado, na caminhada dele, ele construiu uma linha do tempo. Foi fechando janela por janela, para quê? Para que o autor material não saísse nem entrasse da cena do crime. A doutora Isadora chegou na porta da casa dela às 7h26. Ela foi morta entre 8 e 9 horas. Só isso. E a mãe pode ser presa, Kilson? Tá aí, Yeltsin. Mais uma pergunta. O delegado Francisco Costa Bareta. Esse gigante que investiga para prender e não prende para investigar. Pode ser presa, além de ser indiciada? Ela está indiciada. Agora cabe ao meritíssimo juiz da comarca de Pedro II e ao promotor de justiça, que é o dono da ação penal, verificar todo o lastro probatório e se manifestar. Kilson, Agora a Polícia Civil cumpriu o papel dela, e se o promotor, por alguma necessidade, exigir ou requerer, tem que nominar uma nova diligência, e nós estamos aqui para cumprir, habilitados a proceder qualquer nova diligência. Mas, para mim, no meu entendimento, o inquérito policial está devidamente completo e com todos os esclarecimentos necessários para que haja uma denúncia e a instrução criminal. Só mais uma pergunta. Pois não, Yeltsin? Só para fechar, ela foi assassinada enquanto dormia? O meu amigo Yeltsin, eu vou deixar isso aí para que o nobre promotor da comarca, o dono da ação penal, que agora está com ele,
responder, porque eu fico privado de responder Perfeito. devidamente à ordem Claro. do meritíssimo juiz, Claro. de que colocou no sigilo. E como eu volto a repetir, eu estou dando esse esclarecimento Claro, em agradeço. homenagem, em respeito Claro, claro. ao Nós nosso agradecemos. apresentador Yeltsin, que é um amigo, e ao nobre repórter que aqui está. Bom, então Tá certo, então agradecemos aqui o delegado Francisco Costa Barreto, exclusivo, hein, que fala Kilson? aí a respeito Kilson, desse crime olha. bárbaro que chamou a atenção não só na cidade de Pedro II, mas no estado como um todo. Kilson, Exclusivo. olha exclusivo. Presta atenção, Kilson, raciocina comigo aí. Primeiro, um trabalho incrível da Polícia Civil. O delegado Barreto, ele foi humilde em dizer que não foi recorde. Foi recorde, sim. A polícia trabalhou muito bem, rapidamente, as perícias foram muito bem feitas. Ela chegou às 7h26 da manhã, na porta de casa. Foi assassinada entre 8 e 9. Imagina que se uma pessoa passa a noite fora de casa, ela chega com sono. Ela foi assassinada sem nenhum... Ela não tem marcas, pelo menos essa é a informação que eu tenho, de defesa. Agora, o que mais me impressiona, isso não é inquérito, isso é uma pergunta que eu estou fazendo para o meu amigo Bareta. O que mais me impressionou, Bareta, foi a declaração do irmão na noite posterior do crime para o Kilson. A frieza. Ele montou uma história que achava que a polícia não ia descobrir. Esse depoimento ele foi importante dado ao Kilson para a elucidação do crime, para notar logo que tinha alguma coisa errada? Evidentemente que todos os detalhes são importantes, a gente não pode descartar nada. Claro. Numa investigação criminal, a gente segue princípios. Um deles é o da possibilidade e da probabilidade. Então, o delegado Danúbio caminhou muito bem. Meu caro Yeltsin, nesses quase 41 anos de efetivo trabalho na Polícia Civil, eu tenho visto coisa que faz até um frade de pé decorar. Um homem com 2 cursos superior, jornalista, bacharel em Direito, achava que o discurso, uma história montada, pudesse, de fato, ser uma história verdadeira. Para a polícia, o senhor nunca se apaixona por uma ocorrência. Na realidade, é como eu lhe disse, a gente não parte para um local de crime, para uma investigação, pensando no nome do autor, quem seja o autor. Nós partimos para saber a circunstância em que o crime aconteceu. Vamos supor de que eu saiba até quem é o suposto autor daquele crime, mas eu não posso demonstrar. Ele chega na delegacia, conta uma história ou prefere ficar em silêncio. Eu digo sempre que a autoridade ou o agente da autoridade que se baseia no depoimento, na confissão de indiciado ou de investigado, esse está fadado ao insucesso, porque a polícia tem que ter habilidade, tem que ter excelência em construir as provas e contrapor ao investigado. Porque supor não é demonstrar, não é provar. Tudo que eu falar no inquérito eu tenho que demonstrar, eu tenho que provar. Agora, Tá certo, mais uma vez agradecendo aqui o delegado Francisco Costa, que fala com exclusividade para o Bom Dia, Meio Norte. Eu volto com você, Yeltsin. Agora dói, viu, Kilson? O delegado falou uma coisa verdadeira. Como dói ver uma mãe, para proteger o outro filho, não derramar uma lágrima no assassinato da própria filha. A que ponto chegamos? A que ponto a falta de Deus faz na vida de uma família? A mãe não derramou uma lágrima, numa frieza absurda. Te recebeu na casa, mostrou o quarto que a filha tinha sido assassinada. Gente, que loucura, eu tô assim de cara aqui, perplexo, viu, Kilson? A gente acha que já viu tudo na vida, né? Nossa Senhora. Obrigado, Kilson. Intervalo, mas antes vamos falar da Medfarma.